Então, o que acontece? Naquele momento, quando... Primeira coisa, supostamente, né? Pode ter havido alguma preocupação maior com esse segmento do que outros assuntos, tá? E aí tem uma estratégia, por isso que eu digo, é um furacão perfeito. Primeiro ponto, vamos dar um passo para trás. Lembra da história da modernidade, que nós falamos do trem? Então, qual que é a modernidade no final do século XX? É a informática. Olha nós aqui. Né? Se não fosse informática, não estaríamos aqui. É a internet, naturalmente. Já há algum tempo, a Marta Suplicy, quando prefeita de São Paulo, tentou implantar um sistema de fiscalização de publicidade, se não me engano, em 2002. Criou o famoso Tigrão, que era um veículo que andava pela cidade. Né? Hoje é comum você ver veículos que andam pela cidade e para pegar a questão de multa de trânsito, coisas desse gênero. Pelo menos em São Paulo tem uns carros que vão olhando Zona Azul, né? E aí foi criado o Tigrão na época para tentar mitigar a publicidade. Vamos combinar que tinha exagero. Ponto. Óbvio. Tá? Tinha exagero. Tinha. O próprio segmento sabe disso. Tá? Então, primeira coisa, a questão das tecnologias. Na sequência, nunca vamos esquecer que com a abertura de mercado que o planeta sentiu no final do século XX, os mercados se abriram. Caiu o muro de Berlim, os mercados se abriram. Simples assim, né? Tanto que tem um autor, Fukuyama, que fala o fim da história. Por quê? Porque você não vai ter mais embate. Vai ter embate pra caramba. Só vai ter embate. E aí, salta aos olhos, neste período, uma certa geopolítica também das empresas. Então pensa comigo uma coisa. Uma coisa é o Antônio aqui, regional. Uma coisa é o Rodovalho lá, regional. Outra coisa é Terezinha aqui, regional. Tá tudo certo. Outra coisa, meu amigo, são multinacionais que tem o aeroporto de Sydney, que tem a concessão da capital de Tegucigalpa, na Guatemala, que tem Lisboa, que tem o planeta. Tinha empresas que já estavam nesse core desse mercado chamado mobiliário urbano, ou também, né, de mídia pensando global, que vai chegar na América Latina com tudo no final do século XX. Nenhuma novidade. Então já havia uma pressão, tanto que existia assim como esse primeiro boato que eu disse para você, de que talvez houvesse uma preocupação no condicional. Tal. Existe também um boato que existia um certo interesse, talvez, da Marta, na época, de favorecer a criação de uma licitação do mobiliário urbano, porque, inclusive, né, é um boato, tá? Então, mas isso dá um tempero da época, né? Porque, inclusive, o esposo dela era o Favre, que tinha uma relação com a Deco, se eu não me engano, né? E tudo mais. É boato, não posso confirmar. Mas, de toda forma, eu tinha esse background. Então, tinha um background o quê? Cara, as tecnologias estão chegando, existe uma abertura de mercado, existe uma geopolítica desse segmento que não é um segmento tipicamente brasileiro, vamos combinar. Vamos combinar que tinha mobiliário aqui, acolá, mas não era uma coisa assim, empresas que vêm pensando Brasil, pensando pegar os principais mercados. Tá? Então já tinha essa tensão no ar. E digamos assim, quando aconteceu dos eventos de 2005, o Serra sai para governador, né? O então vice-prefeito fica com uma demanda. Quem que é esse vice-prefeito? É um cara que já vinha desde, se eu não me engano, secretário de Finanças do Pita, que foi um súdito do Maluf, né? Para quem não conhece, o Paulo Maluf tem uma história bem particular, né? De uma direita que, inclusive, ele tinha em São Paulo um mote que era rouba mais faz, né? Mas, tudo bem. Então, era um nobre desconhecido, Kassab. Era um nobre desconhecido. Já tinha um background... Eu fiquei sabendo depois que ele tem uma ligação com a FIF, que teve a campanha presidencial. É um cara ligado à Associação Comercial de São Paulo, tudo bem. Então tinha uma articulação. E ele era jovem, comparado ao pessoal da época. Cai no colo dele... E ele era PSDB. Ele era... Eu não lembro. Eu acho que sim. Eu acho que sim, eu não sei. Eu acho que era PSDB. Aí o que acontece? Cai no...
Acho que não, acho que era DEM já. Será que já existiu o DEM? Bom, a gente pode consultar depois. Caiu no colo dele essa demanda. Aí agora que vem o ponto-chave, tá? Antônio, esquece que você mexe com mídia. Você que tá ouvindo a gente, assistindo a gente, esquece que vocês mexem com mídia. Se eu chegar agora aqui e propor para você uma lei que tem o slogan Cidade Limpa, semioticamente, quem vai ser contra? Nobody. Ninguém. Vamos juntar as peças, porque não dá para explicar com uma peça só, tá? Nós temos um contexto, que é um contexto de grana pesada da Gringolândia, que eu meio que expliquei por alto. Tem algumas tensões no ar. Tem, talvez, uma questão de, né, uma preocupação desmedida. E aí, o que acontece? Né? Um nobre desconhecido vê um projeto de lei que tem um slogan que é campeão. Cidade Limpa. Seria, sei lá, Coca-Cola é isso aí. Me fala os melhores slogans que você for imaginar. Esse era o mais vendedor. E aí eu te pergunto, que mobilização popular pode existir contra uma cidade limpa? Claro que a cidade limpa, só nesse slogan, promete muito mais do que entrega. Porque a entrega é especificamente, né, cancelar a mídia exterior tradicional. Essa que eu pesquiso, que existe desde 1929 e muito antes. Tá certo? E sabendo que, sim, existiam problemas, mas não houve um diálogo. Tá? Só que o que esse nobre vice-prefeito consegue com isso? Agora vem o pulo do gato, o segundo pulo do gato. Ele ganha mídia gratuita. Sim. No que ele ganha mídia gratuita, ele vira o cara. Ele vira o cara da maior cidade no hemisfério sul do planeta. A gente tem que se tocar disso. Não é questão de falar que São Paulo... Não, São Paulo é desigual, é ferrado como qualquer capital do Brasil. Ponto. Não vamos... Entendeu? Não tem bairrismo aqui. Né? Mas... Cara, se você tem uma multinacional na Grécia, você tem que ter em São Paulo. Se você tem uma multinacional na Roma, você tem que ter em São Paulo. Por quê? Porque população, business quer... Entendeu? É importante. Tanto é que a única concessionária da Ferrari fora da Europa é em São Paulo. Por exemplo. Né? Então, dito isso, como eu disse, é o furacão perfeito. Né? Já estava ligado que tinha uma tensão, e ele pega para si, ganha uma mídia gratuita. Nessa ganha uma mídia gratuita tem um pulo do gato, que é o seguinte: os meios, na sua maioria, são parciais, não são imparciais. E por que são parciais? Óbvio e elementar. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Meu pirão primeiro. Então o que acontece? O pirão da rádio, da TV, do jornal... Tá certo? À medida que elimina um dos cavalos, são só outros cavalos para ganhar. Né? A disputa de share é uma disputa grande, né? Porque você tirou TV, o share do resto, né? A época, né? Eu lembro que a mídia exterior tinha um share de 3, 4%, variava, né? Então, assim... Hoje tá perto de 10%. Hoje tá perto de 10%. E sem São Paulo. Agora, você não acha que é curioso? Eu tenho me perguntado demais isso. Por que o pessoal não trabalha em cima disso? Porque se houve uma lei lá em 2006, é perfeitamente possível que haja uma nova lei em 2000, 2002, 2010, 2020. Ninguém... o paulistano, ele se acomodou numa situação que me incomoda. Eu sou carioca, velho. Eu não entendo, eu não consigo compreender como eu vejo vários caras saíram do campo da veiculação, foram para planejamento, foram para outras atividades ligadas à mídia OH e abandonaram o barco. Não, isso aí... Vamos lá. Passou. Eu tive aqui com o Marcinho, falei... O que passou? Tive com o Chico Preto. Sim. Porra, o que passou, Chico? Não passou porra nenhuma, cara. Continua. Nós estamos em 2023, velho. Você anda na cidade de São Paulo, é uma cidade cinza, sem luz. A mídia externa, de alguma forma, ela traz... se você viaja para uma cidade e vai embora dela,
como é São Paulo hoje, sem nenhuma presença dos players do comércio, sem nenhuma pujança, você vai embora, aquela cidade lá tá mortinha da Silva. Entendeu? Ela não tá vibrando. E aí eu não entendo por que as pessoas não votam, não chamam lá os seus vereadores, os caras que têm voto. Chamam os caras e falam, cara, pô, vamos reestudar isso. Porque isso aqui foi... Vamos cortar o cabelo. Aí você chega lá, mano, tá muito excesso, né? A medida, tá muito excesso, meu cabelo tá muito grande. Corta aí, você dorme, o cara raspou a cabeça. Você não tem... Porra! Porque o que aconteceu, né? Ele não aparou o excesso, ele não regulou nada. Não regulou porque não era técnico, era político. E não tinha interesse nenhum em ter o custo da vigilância e do policiamento. Ele não tinha interesse nenhum em investir nisso para que tivesse... Por quê? Exatamente, para ele não interessa. Mas eu tenho certeza que um comerciante em São Paulo... que tem uma loja, Sim. que tem uma frente de rua com 100 metros de comprimento, ele não está satisfeito de ter um luminosinho de 1,5 m quadrado. Que a Regina Monteiro acha, não, isso está muito bom. Bom para quem, Regina Monteiro? Então, é aquilo que a gente conversou. É o furacão perfeito. Né? São Paulo, pela densidade e tudo mais, realmente não apresenta essa pujança, mas a gente tem agora novos elementos. Desde 2013 teve uma licitação e aquelas multinacionais que eu havia mencionado... Estão todas lá. Né, especialmente a Deco, que foi quem ficou para valer, né? Porque depois os abrigos de ônibus foi um consórcio, depois esse consórcio foi chegando, se eu não me engano, agora está com a Eletromídia, se eu não me engano. Né? Mas, assim, temos duas fases nessa conversa. Primeiro ponto, Antônio, se você tem uma pesquisa muito legal que eu usei, acho que no meu mestrado, que é do Datafolha, encomendado pela Central de Outdoor, que pergunta qual a preocupação do paulistano. Pô, deve ser a 15ª, 20ª. Entendeu? Por quê? Porque não é prioritário. Não sendo... Olha como é o furacão perfeito. Não, porque a gente vai falar, portanto, desse ponto porquê, mas ainda falta fechar uma ideia pra gente falar desse porquê. Se não é tema de primeira ordem, cara, São Paulo, só na estação sede de metrô tem 3 milhões de negros às 6 da tarde, filho. 3 milhões de pessoas. 3 milhões de pessoas estão fazendo o quê? Estão vindo do trabalho, indo pra cá, indo pra lá. Você acha que o pessoal tá preocupado com paisagem urbana? Não está. Ponto. Culturalmente, a própria cidade de São Paulo, ao contrário do lindo Rio de Janeiro, que eu venho pra cá, eu fico no Uber aqui, fico fotografando, né? Porque é uma cidade linda, né? São Paulo foi colocado abaixo 4 vezes. Do período colonial, São Paulo tem 2 ou 3 imóveis que tem a taipa de pilão, que é a estrutura. E o que eu quero dizer com isso? Quero dizer que, até no sentido de quem domina a cultura da cidade, não dá uma relativa importância, sendo grosseiro, claro, né? Quiçá a população. Então, primeiro ponto, que você não vai ter uma comoção. Não vai ter comoção. E isso já estava mapeado. E o segundo ponto, que é o que você levantou a bola agora, é que entrou realmente as empresas que já fazem esse trabalho em nível global. Claro que agora a Eletromídia é nacional, mas vem de um processo, né, global.